Som. Podemos começar, irmãos? Amém? Paz do Senhor para todos, os valentes que se dispuseram nessa noite a enfrentar uma noite de frio, né, para estar congregando. Eu costumo dizer assim que Deus reserva as maiores bênçãos para momentos inusitados, difíceis, né, irmãos? Então, estava brincando que ontem à noite nós estávamos lá em Caieiras, um culto pós-festa, né, da bênção e tal. Tinha 7 irmãos no culto, né? Mas uma presença graciosa de Deus, uma unção, uma graça fluindo naquele lugar, muito grande, muito grande. Amém, queridos? Né? Então, vamos orar, iniciar o nosso culto, agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, e com certeza Deus tem algo bom para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome do teu santo e amado Filho Jesus, rendemos graças ao Senhor por estar aqui nessa noite. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, a tua mão que tem nos sustentado, ó Pai, e permitido, Senhor, o funcionamento, a tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa existência. Recebe, Senhor, nossa gratidão, nosso louvor, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela paz, pelo alimento. Te louvamos pelo vestuário, te louvamos, meu Deus, por esse tempo que nós estamos vivendo, seja ele, meu Pai, espiritual, seja ele físico, nós te louvamos, porque esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, essa é a nossa ocasião, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, glorificamos o teu santo nome, damos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Reconhecemos Jesus Cristo, nosso soberano, nosso bendito e eterno Salvador, aquele que, como diz a palavra, nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus tem misericórdia de nós, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, daquilo que nós não conseguimos glorificar o teu santo nome. Tem misericórdia de nós, e nesta noite derrama a tua graça sobre este lugar. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser usados e ousados na oração. Nós sabemos, meu Deus, que há tantas e tantas vidas nessa noite que precisam de intercessão, de súplica, precisam, Senhor, de mãos levantadas, e nós queremos ser nessa noite, ó Pai, as vidas que vão estar orando, aqueles que vão estar, como diz a tua palavra, se colocando na brecha em favor da cidade, ó Pai. Senhor, levantando as mãos para o santuário, bendizendo ao Senhor e pedindo ao Senhor: poupa, Senhor, o teu povo, poupa aqueles que estão destinados para a matança, poupa aqueles, meu Deus, que são alvos do inimigo nesta noite para a destruição. Envia, Senhor, os teus anjos com espadas desembainhadas de fogo, Senhor. E onde houver, ó Deus, as maquinações, onde houver, Senhor, as articulações das trevas para a destruição, que a mão do Senhor possa operar, que a palavra do Senhor seja enviada, e no envio da tua palavra haja livramento, haja cura, haja salvação, ó Pai. Glória a Deus. Usa, Senhor, esse tempo que aqui teremos. Abençoa o louvor, a ministração da palavra, que em tudo, ó Pai, nós possamos desfrutar da tua graça e da tua presença, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Pode se assentar um instante, queridos. Nós já vamos louvar o Senhor nosso Deus. Eu estava comentando, né, essa questão de noites, né, assim, inusitadas. Eu lembro-me da noite em que eu tive a bênção, né, de ser batizado com o Espírito Santo, que foi numa noite onde eu tinha 4 irmãos na igreja orando, né, 4 velhinhos, e eu fui orar junto com eles naquela terça-feira à noite, e acabou que eles, servos de Deus, né, abençoaram a minha vida de uma maneira tão especial com esse
com esse momento. E me lembro, irmãos, de uma experiência que eu trago ela no meu coração com muita alegria, né? Eu estava novo na igreja ainda, morava com meus primos, e quando eu entreguei a vida para Cristo, todo dia eu queria congregar. Todo dia, não tinha, ficava caçando congregação, igreja para ir. E eu soube que nas segundas-feiras tinha oração na igreja do Avivamento Bíblico, que era perto da nossa igreja. E eu morava um pouco longe do templo, lá em Rio Grande da Serra, uma serração. Essa semana mesmo eu estive lá, na hora que você chega na cidade, assim, aquela fumaça, aquela coisa incrível, aquele frio. E aí, saí para ir para o culto. Segunda-feira, 7 horas mais ou menos, dava uma meia hora até o templo. Um vento, uma garoa, e lá em Rio Grande a gente brinca, né, que chove de todos os lados, da esquerda, da direita, o vento muda, né, chove de baixo, porque você está com guarda-chuva, aí a garoa vem. Quando eu cheguei na esquina de cima, assim, eu já estava molhado. Falei assim, não, mas eu vou congregar. E eu fiquei pensando assim, bom, hoje acredito que Deus vai me dar uma vitória muito grande, porque imagina, eu saí uma noite chuvosa dessa para ir congregar, buscar a Deus. Não, Deus vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Eu vou ter uma visão, uma revelação, eu vou receber um dom, alguma coisa assim, né? E fui naquela empolgação. Quando chegou no templo, 7h30, estava fechado. E não apareceu ninguém para abrir. Eu fiquei lá na porta, falei, mas falaram que tem oração aqui hoje. Eu era daquele tempo que a gente achava, né, que oração era um negócio bem frequentado, né, de igreja. Achava, né? E aí fiquei lá na porta, passo pouco, chegou um irmão. Falou, irmão, você veio orar e tal? Aí eu falei, vim sim, irmão. Tal. Ele falou assim, que bom, eu vou abrir para a gente orar e tal. Não costuma vir muita gente, mas nós vamos orar junto. Tal. Eu falei, tá bom. E aí, realmente, ficamos só nós dois mesmo naquela oração. Mas aí, ele abriu a porta do templo assim, estava escuro, né? E eu fiquei na porta. Ele falou, irmão, vou lá no fundo acender a luz, você espera um pouquinho, né? E eu naquele pensamento, não, hoje vai ter um negócio muito bom. Aí, tinha tido um congresso no final de semana na igreja, e a placa, que era o tema do congresso, ainda estava esticada lá na frente ainda. Estava escuro, não dava para ver, né? Aí, quando ele acendeu a luz, assim, sabe o que estava escrito? A minha graça te basta. Nunca mais esqueci disso, irmãos. Aquilo foi uma palavra assim, porque eu estava vindo pelo caminho. Não, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Mas foi uma coisa assim, ó, direto no meu coração. Foi como se Deus tivesse, como se não. Deus falou comigo de uma maneira assim fantástica. E a palavra foi essa na faixa, né? A minha graça te basta, né? Então, o que eu entendi naquele momento? Olha, você teve força para vir aqui nessa noite, o que você está querendo mais? Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Isso é graça do Senhor sobre nós. Só o fato de você ter tido forças para caminhar, sair da sua casa. Imagina, irmãos, quantas pessoas que nem pensou, misericórdia, que isso, um frio desse eu não vou, misericórdia, eu não estou nem aí, misericórdia. Mas tem aquele que fala assim, não, mas a graça de Deus, ela me leva a estar na presença do Senhor. Então, estar aqui nessa noite, você pode ter certeza de uma coisa, a maior bênção de estarmos aqui é estarmos na graça do Senhor nosso Deus. Amém? E eu quero fechar essa participação aqui, essa abertura, né? Lendo em Provérbios, capítulo 17, versículo 14, versículo que eu li ontem à noite. E Provérbios está sempre trazendo orientações para a gente, irmãos, que se nós fôssemos bem atentos, nós evitaríamos muitos tumultos para a nossa vida, né? Provérbios 17, 14, olha o que está escrito, olha. Como o soltar das águas é o início, como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Olha que conselho sábio, né? Isso aqui é igual aquela história, né, de água represada. Quando solta, não tem jeito, né? Ela vai sair rompendo tudo pela frente mesmo, né? Então, assim, ó, como soltar das águas é o início da contenda. Começar uma briga, começar uma confusão, sabe? Falar, não tem jeito. É como se você estivesse soltando uma água represada. E o que o sábio está dizendo para a gente? Assim, olha, antes que você seja envolvido, então, olha, se afasta da questão. É melhor, às vezes, não
não soltar essa água aí, é melhor não abrir essa comporta aí, porque vai dar muito pano para manga, e você vai dar muito trabalho. É mais ou menos isso que o escritor está dizendo para a gente, né? Eu acho interessante isso. Quantas vezes, né, irmãos? Uma vez eu lembro disso, que eu comentei que, às vezes a gente dá uma palavra e a gente não sabe onde aquela palavra vai parar, né? Já teve algumas vezes da minha vida que eu fiquei pensando, meu Deus, para que eu fui falar isso, né? Porque daqui a pouco aquilo que eu falei deu uma volta e tal, e daqui a pouco o que eu falei estava batendo na porta da minha casa. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? E esses dias o pastor Wagner leu um salmo aqui, acho que foi domingo, né, pastor Wagner? Quando o salmista orava, Senhor, põe guarda nas portas da minha boca, né? Porque tem hora que a gente fala e não tem jeito, a fala tem hora que ela complica a gente, né? Então, que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nosso Deus? Vamos lá? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, que é independente da circunstância, Pai, nós queremos te adorar. Independente se tivermos dinheiro, se tivermos saúde, Pai, nós queremos te adorar, porque o Senhor continua fiel, Pai. O Senhor permanece fiel, Pai. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu bem, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu, Deus, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel.
Você pode cantar, tu és fiel. Tu permaneces mesmo. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que motivo de alegria e que paz para nós saber que, apesar de nós, o Senhor continua sendo o mesmo. Graças a Deus. Que bom que, apesar de nós, Ele continua sendo bom. Que, apesar de nós, Ele continua sendo o mesmo. Que, apesar de nós, Ele continua sendo Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou além. Sobre as águas tu também
descansarei, pois sei que és. Cante. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saber quem é Deus, isso é fundamental. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez nas tuas mãos. Aceita nessa noite, ó Deus, a nossa súplica, o nosso clamor, ó Pai. Queremos orar nessa noite pela tua igreja. Orar, meu Deus amado, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos teus servos presentes neste lugar. Também, Senhor, aqueles que não alcançaram a graça, a força, o ânimo de estar aqui, independente do motivo, Senhor. Ó Pai, todos precisam, Senhor, da oração, todos precisam da súplica, da intercessão. E nós que estamos aqui nesta noite, nós levantamos as nossas mãos para orar, para clamar ao Senhor, para suplicar por aqueles que por um motivo de trabalho não puderam estar aqui, orar por aqueles que por motivo de saúde não puderam estar aqui, orar, meu Deus, por aqueles, por uma questão geográfica, uma distância, uma falta de condição, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor abençoe desde a criança, Senhor, que aniversaria nesse dia, como o Valentim, até o de mais idade, ó Pai Celestial, que talvez também cansado, meu Pai, não tem tido muitas vezes o ânimo para congregar, independente, meu Deus, deste lugar. Estende a tua mão, Senhor, e abençoa o trabalho que a tua igreja tem feito, Senhor. Nas nossas limitações, nós temos procurado nestas terças-feiras estarmos em casas, em famílias, tentando edificar pessoas, levar uma palavra de ânimo, de alegria. Então abençoa, Senhor, as famílias que nós temos visitado, os lares que nós temos passado para semear a tua palavra. Permita, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor opere, Pai, nessas casas que estão na nossa memória, aonde há crianças, homens, mulheres, pessoas necessitadas da sua salvação. Senhor, abençoa a vida do Rogério, que nós estivemos visitando nesta terça-feira, a vida da Kátia. Abençoa, Senhor, meu Deus, aquela família. Dá a eles, meu Pai, uma visitação do céu, um derramar de graça, de ânimo naqueles corações. Senhor, uma injeção divina, meu Pai, uma adrenalina do céu, que aqueça, meu Deus, que agite o coração dos teus filhos, e eles sintam, ó Pai amado, o prazer, o desejo de estar na tua casa. Pai, solta, meu Deus, aqueles que estão aprisionados, aqueles, meu Deus, que têm feito propósito, que têm desejado, mas que na última hora alguma coisa acontece, algo mal acontece. Senhor, nós clamamos em nome do Senhor Jesus e pedimos, Pai, que esta obra maligna caia por terra, que o poder do sangue do Senhor Jesus seja ministrado sobre esta casa, ministrado sobre esta família, ó Pai, e haja libertação, haja transformação. Senhor, nós continuamos clamando por esta vila, e nós queremos, meu Deus amado, estamos semeando oração, semana após semana, semeando súplica, semeando clamor, ó Pai amado, para que neste entorno, nas casas desta vila, Senhor, a tua palavra, ela possa alcançar, e ela produz
produza, Senhor, um resultado maravilhoso. Quebra as correntes, quebra as cadeias, desfaz, ó Deus, as algemas do inimigo. O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus que estava presente na destruição das muralhas de Jericó, e não há, meu Deus, barreiras, não há muralhas, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há, meu Deus, não há uma algema sequer, não há, meu Deus, portas de ferro, não há, meu Deus, prisões como aquela que Pedro estava, que o Senhor não possa alcançar. O Senhor tem acesso a tudo e a todos, a tua mão conhece tudo, a tua mão conhece todos, meu Pai, e nós oramos nesta noite pela salvação de almas, oramos, meu Deus, para que o Espírito Santo do Senhor, mais, Senhor, do que temos um louvor abençoado, um momento gracioso, ó Pai, mais do que termos uma palavra exposta com inteligência, Senhor, ou do que, meu Deus, temos pessoas de boa comunhão, nós queremos a virtude do Senhor operando no meio da igreja. Nós queremos, meu Deus amado, que quando nós estivermos reunidos aqui nos domingos, e pessoas virem estar conosco aqui, como tem vindo, nós desejamos, ó Pai, que o Espírito do Senhor seja sobre elas de maneira constrangedora, ó Pai, de maneira, Senhor, que o semblante dessas pessoas seja mudado, de maneira que o coração delas seja quebrantado. Então, Senhor, nós oramos agora já pela vida, Senhor, do Edivaldo, pela vida da sua prima, pela vida do seu primo que tem estado aqui. Oramos, meu Deus, pela vida do Marcelo que já esteve aqui. Oramos, meu Deus, pela vida da Dulce, a sua irmã. Clamamos por eles, para que uma obra poderosa do céu aconteça, Senhor, naqueles corações, ó Pai, e em nome de Jesus, muito mais, meu Deus, muito mais do que uma filiação religiosa, que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, faça uma obra, Senhor, uma obra de salvação, de transformação, uma obra, Senhor, que nós não temos o alcance de fazer. Senhor, nesses anos servindo na igreja, como Senhor, nós anelamos, mas nós não temos a condição de, Senhor, de fazer a tua obra. Só o Senhor pode fazê-la, só o Senhor. Oh, aleluia. Nós podemos, Senhor, soprar, gritar, nós podemos falar alto, falar baixo, orar sussurrando, orar a pleno pulmão, Senhor, mas a obra só acontece se o Senhor a fizer, meu Deus, se o Senhor a fizer. O Senhor perguntou, ó Deus, para aquele profeta no vale dos ossos secos: filho do homem, poderão viver esses ossos secos? E a resposta do profeta foi muito sábia: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas, meu Deus. Do trono da tua glória, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. É do trono do Senhor que vem a palavra de direção, que vem o rumo, que vem todas as coisas. Envia, Senhor, uma palavra nessa noite sobre a igreja da Vila Jaguara. Supre-nos, direciona-nos, abençoa o ministério desta igreja. Abençoa, Senhor, os obreiros, as obreiras. Senhor, o Senhor sabe que tem dificuldades no nosso meio, crônicas, meu Deus, situações de coração que precisam ser mudadas, como nós ouvimos na semana passada, Senhor. Meu Deus, situações onde nós precisamos de mais amor, nós precisamos de um trato melhor, nós precisamos, Senhor, de mais consideração uns para com os outros. Senhor, em nome de Jesus, opera sobre isso, cuida disso, ó Pai. Quebra essas cadeias, essas correntes, Senhor. Faz com que aconteça no nosso meio um milagre da abundância do trigo, Senhor. Que muitas coisas boas possam acontecer neste lugar, Senhor. E no fluir das coisas boas, aquilo que é mal, ó Deus, seja extirpado
louvado para a glória do teu santo nome, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Oh Jesus, nós queremos clamar pelas crianças da igreja, clamar, Senhor, clamar pelos jovens, clamar, meu Deus amado, pelas irmãs, clamar pelos homens, clamar, ó Deus, pedir que em nome de Jesus, o Senhor visite esta casa de oração, o Senhor visite este lugar, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus, graças te damos, Senhor, amém, amém, graças a Deus. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Presença abençoada do nosso Deus, né, irmãos? Glória a Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de contribuir, né? Nós estamos aí no início de mês, onde os irmãos sempre se posicionam no sentido de entregar o seu dízimo, a sua oferta, reconhecendo, né, o cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós, não é isso? O dízimo, a oferta, é uma expressão de obediência, sim, mas muito mais do que obediência, né, irmãos? É a questão do coração agradecido, não é verdade? Da pessoa que reconhece o tanto que Deus tem sido bom para conosco, né? Dizimar e ofertar, irmãos, é uma forma de você dizer para Deus, com uma atitude: Senhor, eu reconheço que tudo vem das tuas mãos. Não é verdade? Quando a gente se nega a fazer isso, na verdade a gente está dizendo assim: não, é eu mesmo que faço. Agora, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo: não, Deus tem sido bom para comigo. Deus tem me estendido as mãos. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, né? Pedir ao nosso irmão presbítero Ricardo para ele fazer essa oração, e nós vamos contribuir com alegria, e já vamos ouvir uma palavra. Não foi eu que cortei ele não, viu? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos, em nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, apresentar a Ti, ó Pai, nesse momento, ofertas, dízimos, Senhor meu Pai, que é a expressão, Senhor meu Pai, da nossa contribuição, da nossa gratidão pelo suprimento, Senhor meu Pai, que Tu tens manifestado ao Teu povo, aos Teus servos, ó Pai. A Tua palavra diz em certo lugar, pela pena de Davi, dizendo: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, crendo nisso, Senhor, nesta expressão, vivenciando, Senhor, nestas experiências, das quais, Senhor, eu mesmo muitas vezes pude viver, Pai. Pude experimentar o Teu cuidado, pude experimentar a Tua provisão. Senhor, amado Deus, eu quero colocar diante de Ti a nossa gratidão, Senhor, meu Pai, expressa através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, multiplicando, continua, Senhor, abençoando, continua, Senhor, movendo corações, continua, Senhor, promovendo recursos, Deus, aos Teus servos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, e a Tua igreja, Senhor, que a Tua obra, Senhor, meu Pai, progrida, que a Tua obra, Senhor, prospere neste lugar, através dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus, mediante a operação poderosa do Teu Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ó Pai. Nós Te damos graças por tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 Jesus. Obrigado, presbítero. Pode sair do seu lugar, trazer a sua contribuição, que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Oi?
Amém. Amém. Irmãos, só lembrando aos amados, né, na sábado agora, eu queria incentivar os irmãos, principalmente a parte dos jovens aqui. A gente está sem um líder ou uma líder ainda nesse sentido, né? Estamos pedindo uma direção assim ao nosso Deus para isso. Eu queria incentivar os irmãos, né, para nós estarmos sábado em Caieiras. Nós vamos ter ali um trabalho voltado para os jovens, né? Mas obviamente todos estão convidados. Um pregador excelente vai estar ali, o vice-presidente estadual da Jubrac, o evangelista Anderson Carias, que é um camarada abençoado. Se os irmãos puderem se mobilizar aí, né, para estarmos lá sábado, vai ser muito bom, tá bom? E aí, no domingo à noite, nós temos a nossa ceia aqui. Às 18h30, nós estamos nos reunindo para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, tão bom, né, de nós podermos ceiar e estarmos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, né? Então, a ceia, ela é algo assim, né, irmãos, tão... Eu, pessoalmente, assim, pode ter aquela ideia da ceia, é um momento espiritual, um momento místico e tal. O que eu acho gostoso, assim, da ceia é o fato que Jesus fez, que Ele mandou a gente fazer. Eu acho isso muito interessante, assim, não é uma ideia de um pastor, de um obreiro. Tem duas coisas que eu acho fantásticas: batizar e tomar ceia, porque são duas coisas que Jesus falou: faz isso. Tá? Você sabe que está cheio de coisas na igreja que a gente faz que Jesus mandou fazer. Ou seja, cheio de coisa, né? Eu brinco, né, que às vezes você tem ministério de dança, né? Mas eu já vi gente marchando na igreja, fazendo marcha, fazendo não sei o quê. Eu lembro de acampamento da igreja, né? Às vezes dá a impressão que Deus, na Bíblia, Ele vai falar assim: olha, estou triste com vocês não me fizeram um acampamento. Dá a impressão que teve uma época que acampamento na igreja era quase que uma... Como é que fala assim? É quase que uma doutrina. Se você não tivesse acampamento na igreja, encontro de casais, se não tiver encontro de casais, isso não é igreja evangélica. E, irmãos, é óbvio que essas coisas são ferramentas, né, para a gente fazer o pastoreio, né? Agora, é muito maravilhoso, porque tem algumas coisas que elas vieram da mão do próprio Jesus, não é verdade? É da ordenança dele, foi ele que mandou fazer. Então, entregou a vida para Jesus, passa pelas águas do batismo. Está batizado, congregando, não deixe de ceiar, né? Preze pela ceia, tá? Preze pela ceia. Infelizmente, né, aqui na Vila Jaguara não acontece, mas eu já dirigi igreja que o pessoal falta de ceia por cada coisa, inclusive porque esqueceu, né? Esqueceu. Irmãos, né, fechando aqui, imagina se Deus fosse tratar a gente igual a gente trata Ele às vezes, né? Imagina um cometa vindo na direção da Terra. Aí Deus fala: ai, que frio. Vai passar pertinho, mas não vai morrer ninguém, não. Não é verdade? Vai congelar meio mundo, mas só vai morrer os que não prestam. Não é verdade? Por isso que a Bíblia fala, né, que o guarda de Israel, ele não dorme, né, não é verdade? Por isso que ele é Deus e não é homem, né? Ele é Deus e não é homem. E que ele tenha misericórdia de nós. Amém? Nós vamos ouvir uma palavra nessa noite, irmãos. Hoje o nosso irmão Israel, ele vai estar compartilhando conosco uma palavra. Nós vamos recebê-lo com alegria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Hoje que eu falei que você ia dar uma palavra, hoje o Wagner falou: graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Friozinho gostoso, né? Eu não gosto de frio, não. Mas a gente tá, né? A gente vai na disciplina, na graça de Deus, na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 2.
Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 13. Inclusive, agradecer ao meu pastor a oportunidade de poder estar trazendo a palavra para a igreja. É uma honra, irmãos, é uma honra. E a gente agradece a Deus por isso. João, capítulo 2, versículo 13. A partir do versículo 13, eu estou lendo na versão NVI. Todos acharam? Amém? Ainda dá tempo de alguém dizer misericórdia. Assim diz o texto. E quando já estavam chegando à Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. E ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. E aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, e parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém. A leitura do texto até aqui. O zelo de Jesus, o zelo de Deus pelas coisas. Esse texto aqui, às vezes a gente tem uma ideia de que Jesus ele pega um chicote e vai sair chicoteando as pessoas, né? Meu pai ele sempre gosta de falar assim: irmãos, para você controlar boi, para você controlar a ovelha, você tem que usar alguma coisa. O chicote não é para os caras, mas Jesus ele expulsa todo mundo. Esse texto, Jesus, a única pessoa que fez alguma coisa diferente. Porque quando a gente olha esse texto, a Bíblia vai falando da Páscoa judaica, é um evento, irmãos, muito importante, era uma festa no povo do céu. Todas as pessoas, muitas pessoas estavam passando por ali para fazer negócio, ou para adorar a Deus, ou simplesmente passando por ali. Muitas pessoas passavam e faziam parte do movimento. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele olha, ele tem uma postura diferente diante daquilo que ele estava vendo. Muitos passaram por ali, ficaram silenciosos ou concordaram em seu coração que aquilo que estava acontecendo, ou estavam acostumados a ver comércio na casa de Deus, mas Jesus ele toma uma postura diferente. Às vezes a gente acha até que é uma loucura Jesus chegar e sair quebrando tudo, né? A gente fala, vamos virar a mesa, vamos sair quebrando tudo, mas foi exatamente o que Jesus fez. A gente olha esse texto e fala assim, olha, Jesus ele virou as mesas, jogou as moedas pelo chão. E a Bíblia vai dizer que os discípulos então lembraram do texto. E eles fizeram a ligação, falaram, é verdade, ó, a palavra de Deus diz, e o zelo pela casa o consumiria. A gente vê esse cuidado de Jesus, e em nenhum momento Jesus está fazendo alguma coisa errada aqui. Em primeiro lugar, a casa era dele. Não havia dado permissão para que os negócios ocorressem na casa do Senhor. Assim como não havia a orientação para que o povo encontrasse o primeiro animal que visse, comprasse e pagasse, e falou, ótimo, não precisei me dar o trabalho. A lei ela dizia que o povo tinha que preparar o seu animal, um animal perfeito de um ano, ele tinha todo um tratamento. Em alguns casos muito específicos, eles permitiam que longas viagens pudesse haver uma negociação para poder facilitar o caminho, mas a palavra do Senhor ela vai dizer que o povo tinha que trazer o coração, o entendimento de que eles estavam ali para adorar. E havia um oportunismo naquele lugar com relação ao comércio. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele, não sei, a palavra não vai dizer quantas pessoas estavam lá, mas um homem sozinho expulsou todo mundo. Jesus sozinho acabou com o comércio, quebrou tudo, tirou os animais de lá. E ninguém fez nada. A Bíblia não vai dizer que ninguém segurou Jesus. A Bíblia não vai dizer que vieram soldados e impediram Jesus. Mas ele estava ali, sozinho, tirando todo mundo de lá. Irmãos, não haveria ninguém poderia se levantar contra Jesus. Primeiro porque o dono da casa era ele. E segundo porque a maior autoridade naquele lugar também era ele. Às vezes a gente reclama de um policial que vê um marginal fazendo uma coisa errada e bater no rapaz, prender ele, a gente não reclama. Ele não está fazendo o trabalho dele? Ele é a autoridade para fazer aquilo. Da mesma forma, Jesus, como o Senhor daquela casa, tinha a autoridade para estar lá e fazer a limpeza na casa. Porque o seu zelo pelas coisas santas é aquilo que está motivando aquele momento. E ele fala, é necessário que uma decisão, ainda que radical, seja tomada, mas que a casa seja limpa e que o comércio que não é digno da minha casa não esteja aqui. Então, Jesus sozinho, ele faz a limpeza naquele lugar. Quando eu estava aqui, eu conversava com o pessoal, eu falei assim, olha, eu tenho uns textos na cabeça, mas eu fico esperando Deus falar comigo. Porque eu sei que em algum momento a palavra vai chegar. E esse texto não saía do meu coração, mas aí, quando nós cantamos essas canções, a gente para pensar no cuidado de Deus com a vida dos seus servos. O zelo que Jesus tinha
para expulsar aquele comércio daquela casa é o mesmo zelo que ele tem para proteger a nossa vida. É o mesmo zelo que ele tem para os servos do Senhor que vêm numa noite fria como essa, estar na casa de Deus. A gente dobrava os joelhos aqui para orar antes de começar o culto, e eu senti um vento tão grande, assim, frio, e eu pensava, abrir uma porta da igreja, e eu vi que estava tudo fechado. Eu falei, meu Deus, quando abrir esse negócio, então vai ficar frio. E a grande verdade é que Deus, ele tem o seu zelo para com os teus servos, para com os seus filhos, e a maior prova disso é o sacrifício que ele fez. Quando a gente olha esse texto, parece tão esquisito Jesus sair quebrando tudo, mas nas regiões celestiais é o que ele faz pelos seus servos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele fica protegendo o seu povo, os seus olhos estão sobre eles, e toda a ação do mal, ela é afastada, e Deus, com a sua palavra, ele quebra toda a ação do mal. A demonstração que Jesus está fazendo aqui é que ele remove o mal da onde o mal não deve estar. E ele sai quebrando tudo na casa, mas ele não quebrou a casa. Ele não saiu quebrando as coisas naquele lugar, ele não saiu quebrando aquilo que diz respeito aos sacrifícios, ele tirou aquilo que não pertencia ao ambiente. E quando o servo do Senhor ele se põe diante de Deus, Deus sai quebrando ao seu redor tudo aquilo que não pertence ao servo do Senhor. Se tem qualquer ação do mal, qualquer ação do maligno, o Senhor quebra. Às vezes, irmão, um servo do Senhor que é fiel, que só se coloca no seu lugar, nem precisa que alguém ore por ele, porque o Senhor já livre e guarda. A Bíblia vai falar que Deus ele chega ali diante daquela reunião com os anjos vêm até ele, e ele fala, você viu meu servo Jó? E aí, todo astuto, Satanás vai falar, claro, o Senhor protege tudo que ele faz ali, o Senhor não dá uma brechinha para nada, é claro que ele vai se sentir feliz e confortável. Então Deus fala, faz o teste então, eu sei o resultado que vai dar, você não sabe? Então descobre aí. Então a palavra do Senhor vai dizer que em todas aquelas coisas, a vida de Jó é poupada, e uma coisa extraordinária acontece na vida de Jó, porque Jó lhe fala, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas então ele percebe, pela ocasião e pelo poder de Deus, aquilo que ele é capaz de fazer. Quando a gente vê esse texto, a gente não está vendo só algo que está acontecendo aos olhos do povo de forma material. Jesus não está só quebrando as coisas no templo e expulsando os governantes, ele está determinando a ação dos céus naquele lugar, purificando aquele lugar e tirando da casa do Senhor aquilo que não agrada. E da mesma forma, irmãos, esse mesmo zelo é o zelo que ele tem pela nossa vida. Não é de passar batido, como o pastor falou, chegar no momento de oração, ter apenas 2 pessoas e ainda ter uma faixa enorme falando, minha graça te basta, como se Deus estivesse indiferente às nossas necessidades, ou como se Ele estivesse indiferente às questões da nossa alma. Mas a grande verdade é que o zelo que Jesus demonstra aqui, como homem quebrando as coisas no templo, é o mesmo zelo com o poder que ele tem de quebrar toda a ação do mal sobre os servos de Deus, sobre a igreja e sobre toda a direção de oração que é feita. Na casa do Senhor, na casa dos irmãos, em qualquer lugar, porque o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Jesus, ele tem o poder e a autoridade para quebrar toda a ação do mal. E ele tem o zelo, se consome de zelo pela nossa vida. Então a nossa fidelidade ao Senhor e à casa de Deus e as questões da igreja, elas são muito bem recompensadas pelo Senhor. E todas essas coisas, elas dizem respeito primordialmente às questões espirituais. Não estamos aqui, irmãos, somente porque coisas materiais vão cair do céu para nós. Muitas bênçãos Deus dá. Mas nós estamos aqui porque nós cremos numa esperança futura, em que não haverá frio para nos deixar angustiados, não haverá calor para fazer a gente ficar suando o dia todo, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lágrima, haverá no céu uma esperança, uma nova vida, uma nova eternidade, um novo momento de estar com Deus. E aí este momento não há de se passar, e a angústia não há mais de dominar a nossa vida, e não haverá mais necessidade de quebrar o mal, porque o mal vai ser aniquilado, irmãos. A esperança que nós temos de estar na casa de Deus num dia frio como esse, é de saber que em tudo mais, o mais importante é de que a nossa esperança no futuro está guardada. De que a nossa fé, ela é uma fé que dá resultado. A graça de Deus, ela se manifesta a nós e ela espera de nós um posicionamento. Sejam muito bem felizes, bem-aventurados, porque o posicionamento de vocês é o que vai determinar aquilo que vai vir sobre a vida de vocês. Então permaneçam na fidelidade de estar na casa do Senhor e de adorar a Deus e de buscar a Deus. Aqui a gente viu uma manifestação de Deus, assim, às vezes na serenidade a gente vê como Deus vai tocando os nossos corações e como Ele vai alimentando a nossa alma e tirando de dentro de nós aquilo que nos angustia e trazendo o refrigério que vem do céu.
Porque Deus estabelece na terra ação que vem do céu para nós. Essas portas estão abertas aos olhos dos homens, a porta da igreja física está aberta, mas essas portas abertas e os servos de Deus, as portas dos céus estão abertas sobre as nossas cabeças. E o zelo de Deus que cuida da casa é o zelo que cuida de cada casa que está neste lugar, da igreja e dos servos do Senhor. Então o zelo de Deus não há de passar, irmãos. O zelo de Deus para com a nossa saúde, ela não passa. O zelo de Deus para com a nossa família, ela não passa. O zelo de Deus com as preocupações terrenas, ela não passa. Mas muito mais, o zelo de Deus para com a nossa alma, para que nós não nos percamos, para que nós não venhamos a sofrer e a morrer na eternidade. Mas pelo contrário, muito mais ainda, o zelo dele é para que vivamos eternamente com ele e vivendo das delícias e da graça e da glória que há de vir. Então o nosso Senhor Jesus, ele está disposto a se consumir de zelo por nós. E é por isso que aprendemos pela palavra, também nos deixar consumir e gastar, porque é uma troca mais do que feliz. Jesus fez todo o sacrifício, nunca poderíamos alcançar. Então é o mínimo, nos gastarmos e nos consumirmos por aquilo que Ele tem para nós, por aquilo que Ele orientou a nós. Então Jesus nos chama a viver essa mesma ação. E acredita, irmãos, com a palavra do Senhor diz que Deus ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando nós também nos colocamos no reino para sair quebrando a ação do mal, a autoridade nos é dada para pisar como Jesus pisou, porque é Ele que vai fazendo a obra em nós. Então, irmãos, a demonstração de zelo de Jesus é a demonstração que Ele tem pela nossa alma e a demonstração que nós temos pelo reino de Deus. Se nós cuidarmos das coisas do reino, Deus cuida das nossas coisas. Se buscamos, em primeiro lugar, colocar aquilo que é importante nas regiões celestiais, das regiões celestiais vem para a terra aquilo que nós precisamos. O servo de Deus, ele não tem falta no seu interior, não tem falta na sua alma. Muitos estão angustiados, andando, vagando, tristes no mundo, mas o servo de Deus pode não ter nada, pode não ter recurso, pode não ter bem, pode não ter saúde, pode não ter família, pode não ter casa, mas ele tem Deus. E se nós temos Deus, a nossa esperança na eternidade é o que conta, porque as coisas hão de passar, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus e a bênção de Deus, elas não hão de passar. Então, irmãos, saiba que Deus ele é zeloso para com a vida de vocês. Ele não vai deixar faltar nada. E Ele continua sustentando a cada um de nós. É uma palavra muito simples, irmãos, mas ela é verdadeira para a nossa vida. Esse zelo não acaba. Desde Gênesis a Apocalipse, só existe um Deus que está demonstrando o seu amor, o seu zelo, desde o começo até o fim, anunciando o fim desde o começo e trazendo as profecias até o ponto máximo de Jesus, só para dizer que tudo isso é o zelo que Ele tem por nós. Gerações após gerações, ação após ação, período após período, eras após eras, continua a demonstração de que Deus tem um amor zeloso para conosco. O zelo que se estende da casa para o povo, do povo para a casa, de Deus para com os céus e a terra, da terra para com o céu, tudo está ligado. Tudo é o zelo de Deus. A gente sabe que no futuro, pela palavra do Senhor, ela vai dizer que tudo vai ser unido, receberemos novas vestes, receberemos um corpo glorificado, receberemos novos nomes, receberemos uma recompensa, e estaremos nós unidos ao nosso Senhor. E a gente já pode viver um pouquinho dessa graça aqui, num dia frio e terrível, mas saber que Deus está bem pertinho de nós. Aliás, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está com seu amor zeloso já dentro de nós. Deus não está distante, Ele já está aqui. Deus conosco sempre. Guarde essa palavra no coração. Tem alguma angústia, alguma preocupação, já saiba, Deus está olhando. Só chega, se ajoelha ao pé da sua cama, entrega a Deus e fica tranquilo, irmãos. Fica em paz, porque Deus ele é zeloso para com a nossa alma. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês e agradeço a oportunidade. E que as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Obrigado, Israel. Deus te abençoe, tá? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite, né? Hoje está bom para ir para casa, não está, irmãos? É uma bênção, né? Tivemos aqui, a gente tem sempre essa hora, 1h15, né, aqui de culto, de gratidão a Deus. Ontem eu até comentei isso ali em Caieiras com os irmãos, né? Nós começamos o culto 7:45 e terminamos 7:45, né? Eu até brinquei com os irmãos, falei, irmãos, seria uma afronta a Deus, né?
a gente ficar dentro do ambiente com a seguinte ideia: não, a gente tem um horário para cumprir, entendeu? Vamos arrumar um jeito, enrolar aqui, né? Porque não existe isso, né, irmãos? É o que Deus nos deu nessa noite. Louvamos o Senhor, ouvimos a palavra, né? Eu gosto quando a Bíblia fala dessas questões dos sentimentos de Deus. Imagina, só perguntar uma coisa para os irmãos. Você chega, tem 30 moços, né, que estão concorrendo a 5 vagas numa empresa. 5 vagas na empresa. 30 moços. Desses 30 moços, 20 são extremamente preparados, desde criança, estudam, se aplicam. Temos lá 5 mais esforçadinhos, e temos 5 que nem trabalham muito, assim, é meio cuca fresca e tal. Mas, coincidentemente, esses 5, a mãe deles costuma orar muito, e o pai também, e abençoar os filhos e colocar nas mãos de Deus. Quem é a pessoa desses 30 mais tendenciosa a Deus colocar ou permitir estar naquela empresa? É uma pergunta curiosa, né? Tecnicamente, você vai responder assim: bom, se Deus é justo, Ele vai abençoar quem se esforçou, quem se aplicou, tal. Tá certo. É óbvio, Deus é justo, né? Mas Deus, querendo ou não, irmãos, você olha para as Escrituras, Deus também é sentimental. Deus também é um ser relacional. E a gente olha, por exemplo, tem textos na Bíblia que o Senhor fala assim: olha, eu não vou destruir a sua casa, porque eu gostei daquela criança ali. Ó. Ou seja, se você for olhar tecnicamente, era para passar o fogo em todo mundo. Mas Deus olhou para um e disse: não, mas aquele ali eu gostei dele, eu não vou fazer isso. A Bíblia não diz isso? Todo mundo era mau, o mundo estava perdido, mas a Bíblia diz o quê? Que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Deus olhou assim e falou: vou salvar esse camarada. Olha, eu gostei dele, gostei dele. Então, a questão da gente, né, que às vezes nós queremos tratar Deus como um ser técnico, né, assim, e Deus, irmãos, Deus é um ser relacional, né? Por isso que muitas vezes a gente não entende a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, né? A gente lida nessa área pastoral, assim, às vezes lidando com outros pastores, tem vezes assim que quantas vezes eu vi isso, né? E às vezes, num determinado momento, você até não entendia por que ele estava agindo daquele jeito, mas mais lá para frente você entendia, compreendia que realmente, irmãos, realmente lidar com Deus, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Essa questão do zelo de Deus, do amor de Deus. Deus é um ser relacional, Deus é um ser que reage, né? Não reage baseado, não, Deus é justo, é verdade, mas Deus é um ser relacional, e é por isso que, às vezes, aquele menino tem uma chance, porque ele tem uma mãe que é amiga de Deus, não é verdade? Né? Por que Deus faz? Deus fez por causa da mãe, Deus fez por causa do pai, Deus fez, é o jeitão de Deus nas Escrituras, né? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e tem um cafezinho hoje, Claudete? Beleza, o cafezinho quentinho hoje vai bem, né? Lá em casa vai ter cachorro quente, só não vou chamar vocês porque não dá para todo mundo. Eu nem queria, né, Claudete? Você... Vamos ficar de pé? Eu falei só para provocar mesmo. Eu gosto de uma contenda. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida preciosa de cada um desses meus irmãos que aqui estão. Eu sei que, Senhor, todos os membros da igreja são importantes, são abençoados, mas nessa noite específica, Senhor, eu quero te louvar por esses que aqui vieram para manter essa porta aberta, manter, Senhor, essa lâmpada acesa perante o Senhor, ter esse tempo, meu Pai, para que o Senhor olhe para a Vila Jaguara, Senhor, e fique registrado na eternidade que na noite desse dia, Senhor, não subiu para diante de Ti só coisas ruins, só pensamentos maus,
Não, teve uma igreja reunida que adorou, que glorificou o Senhor e que levantou as mãos pedindo: Senhor, abençoa a Vila Jaguara, abençoa as famílias desta vila, abençoa São Paulo.